estuda as doenças emocionais. O psiquiatra, ele estuda a parte sentimental, emocional do sistema nervoso? A parte emocional, as doenças que comprometem a parte emocional, a parte cognitiva, que a gente chama. O neuro... Não entendi. O neuro, ele estuda mais a parte de nervos, doenças relacionadas assim, à parte locomotor que está relacionada com o sistema nervoso, a parte de nervo, a parte de hérnias de disco, a parte de vasos, aneurisma. Não é a parte da cabeça, do cérebro. Dos sistemas. E o psiquiatra, ele estuda a parte comportamental do nosso sistema nervoso. Seria, no caso de assim, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que são as doenças relacionadas à parte emocional do sistema nervoso. Entendi. Mandei para Tatiana, mandei para você e coloquei no grupo de vocês, pessoal, ó. Tá lá. Eu já recebi, já enviei lá para o grupo também. Tá, beleza. Então tá aí a diferença entre transsudato e exsudato. Aí nós vamos ter o quê? Manifestações clínicas, ó, sinais cardinais da inflamação. É aqueles primeiros que nós falamos, que eu só citei. Então tá ali, ó, existem 5 sinais clássicos do processo inflamatório, chamados de sinais cardinais. São eles: edema, calor, rubor, dor e perda da função. O que vem a ser o edema? Olha lá, causado principalmente pela fase exudativa e produtiva reparativa, por causa do aumento de líquido e de células. Então, edema é o aumento de líquido que dá, que é o líquido exudativo, aquele líquido intersticial que nós chamamos. Né? Eu vou trocar esse 100 aqui, vai colocar o real lá. Tem? Quando chegar, eu te dou. Calor. Agora, tem que chegar cedo, eu acho que vou começar aquele carro. Pega minha boca. Vem da fase vascular, onde há hiperemia arterial. Então, ou seja, tem um aumento arterial, que é o aumento do volume sanguíneo no local. Por isso, hiperemia, aumento do volume. Arterial seria da artéria. Então, por isso que dá o calor. Tem um aumento do volume sanguíneo no local e, consequentemente, aumento da temperatura local. Por quê? Aumentou o volume sanguíneo, aumenta a temperatura. Porque o nosso sangue ele trabalha em 36,5. Só que como você aumenta esse número, você aumenta a quantidade de sangue, automaticamente você vai aumentar a temperatura. Então, tá ali. Os dois primeiros, edema e calor. Edema. Causado principalmente... Não tá dando pra mim, por quê? Você tá pagando... Mandou um cara embora, aumentou R$2,80, meu. Pela fase... metade do salário que era pra mim, né? Exudativo. Fazer as contas. Ó, a minha carteirinha tá lá no carro. Ah, mãe, sério? Tá lá no carro, na bolsinha. Então, tá ali. Causado principalmente pela fase exudativa, produtiva, reparativa, por causa do aumento de líquido e de células. Calor vem da fase vascular, onde há hiperemia arterial, que é o aumento do volume sanguíneo no local e, consequentemente, o aumento da temperatura local, né? Tudo bem? Tudo, professor. Beleza. Rubor é o vermelhidão, ó, que também decorre da hiperemia. E a dor, originada por mecanismos mais complexos, que inclui compressão das fibras nervosas, porque, como aumentou, aumenta a pressão, aumenta a quantidade de sangue. Com isso, tem uma
compressão do quê? Das fibras nervosas que nós temos nas paredes do vaso e no local que está inflamado, devido ao edema, como está aqui, ó, origina por mecanismos mais complexos que inclui compressão das fibras nervosas locais devido ao edema. Então, aumenta a pressão, comprime as fibras nervosas, essas fibras nervosas desencadeiam o quê? O processo da dor. Ali, ó, agressão direta às fibras nervosas e ação farmacológica sobre as terminações nervosas. Envolve, no mínimo, 3 fases da inflamação: irritativa, vascular e exudativa. Então, a dor, ela vem após essas 3 fases da inflamação. Quando começa a irritar, começa a alterar a vascularização, começa a produzir o exudato, aí vem a dor. Você pode ver que tem vezes você está com processo inflamatório, ele até lateja a dor, né? Fica latejando. Então, esse seriam os processos ali, né? Tá aqui, ó. Professor, mas aí quando a gente tira o exudato, para de doer. Para de doer. Por quê? É uma manifestação clínica que você bloqueia do processo de inflamação. Às vezes, quando você drena, a dor some. Você fica com o edema e o calor ainda no local. Mas o vermelhidão some e a dor também some. Por quê? Você tirou o exudato, você tirou o líquido. Tirou o líquido, diminuiu a pressão. Diminui a pressão, diminui a vascularização. Com isso, diminui o vermelhidão, por causa do calor, e diminui a dor, por causa que não está mais aquela pressão comprimindo as fibras nervosas. Por isso, na hora que você drena, a dor some. Por quê? Você elimina essa situação. Entenderam? Por isso que some a dor quando você drena. Na hora que você, pum, furou e drenou, a dor some. Por quê? Diminuiu a pressão que tem lá. Então, diminui a pressão, automaticamente o sangue diminui. Diminui o sangue, diminui o calor, a pressão diminui, não há uma descompensação, ou seja, para de fazer a compressão nas fibras nervosas. Então, automaticamente, você tira a dor. O processo inflamatório até fica, mas a dor some. Entendeu a lógica de quando você drena uma situação que está inflamado, após o dreno some a dor? Por causa disso aí. Então, vocês viram como que funciona o mecanismo fisiológico do nosso corpo? Ele é perfeito, né? Então, aí nós temos o último, que é a perda da função. Ali, ó. O que é essa perda da função? Decorrente do edema. Porque inchou, aumentou ali o líquido. O que acontece? Dá uma dificuldade na movimentação, principalmente em articulações, impedindo a movimentação. E dá dor que dificulta as atividades locais. Você mexeu, tem dor, você para. Então, você perde a função automaticamente, né? E quando você tem um acúmulo de líquido nas articulações, ela tem uma dificuldade de fazer o movimento de locomoção. Por quê? Tem muito líquido. Então, ela perde um pouco a função dela. Por isso que você perde o movimento. É o caso, não seria isso, né? Só um comparado. O pessoal que usa os anabolizantes em academia, eles ficam inchados, ficam duros. Pode ver que eles têm o quê? Eles andam todo duro. A articulação deles é enrijecida. Por quê? Eles retêm o líquido e com isso que eles retêm o líquido, eles aumentam de tamanho. Então, eles ficam mais fortes, vamos dizer assim. Mas, na verdade, ali não é tanto músculo, e sim um acúmulo de líquido intersticial. Por quê? Porque eles usam os anabolizantes. E o anabolizante, uma das funções é retenção de líquido. Professor, então, se você chegar com uma agulha lá e furar, sai água? Não vai sair água necessariamente, né? Porque o líquido ele está internamente.
Ele está ali a nível mais de articulação, mais interno, a parte ali de muscular, né? Você não vai conseguir furar e sair água, né? Não tem como. Você pode ver que a pessoa que usa o anabolizante, quando ele para de treinar, ele engorda. Ele perde a definição muscular. Por quê? Porque ele teve uma retenção de líquido. Entendeu? Entendi. Então, com isso, acontece o quê? Ele incha. Parou de treinar, parou de tomar os anabolizantes, ele engorda. Fica sem definição. Ele só vai ter definição enquanto ele treina. É diferente do fisiculturista. Você pode ver que o fisiculturista, ele não é inchado. Ele não é grande. Ele tem a musculatura definida. No caso aí, um exemplo, a Graciane do Belo. Você pode ver que ela não é inchada. Ela tem a musculatura definida. Então, ela não toma os anabolizantes. Ela treina e faz uma alimentação voltada à base de proteína. Que nem ela come 30 ovos por dia. Se você olhar, o abdômen dela é um abdômen definido. Pode ver que a musculatura, o reto abdominal dela é definido. Os músculos da coxa, os quadríceps femoral, os bíceps, é tudo bem definido. Os gastrocnêmio, na região da batata da perna, né, na panturrilha, é definido. Porque ela não usa o anabolizante. Ela faz o treinamento e usa alimentação. Ela vai o quê? Ela faz um alto grau de proteínas. Pode ver que ela é definida, ela não é gorda. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, ó, só para a gente encerrar, nós temos aqui, ó, vasodilatação induz a hiperemia, ó, rubor e calor, aumento da permeabilidade tecidual, ó, dá o edema, e aumento da pressão, é onde dá a dor. Por quê? Você tem uma tensão, você tem um estímulo de terminações nervosas, pressão e os mediadores químicos. Segue-se com isso a perda da função. Então, você tem uma cascata, uma sequência aí, ó. Vasodilatação induz a hiperemia, que é o aumento da circulação sanguínea, então vai dar o rubor, o vermelhidão e o calor, porque aumentou o fluxo sanguíneo. Aumento da permeabilidade tecidual, aumento do tecido, aumenta a parede celular, né? Então dá o edema, dá o inchaço por o acúmulo de líquido. E aumento da pressão tissular, a pressão ali de dentro da célula, ali, do tecido, onde vai dar a dor. Essa dor é promovida por uma tensão que tem ali nas terminações nervosas. E com tudo isso, segue-se o quê? A perda da função. Aí eu tenho aqui um quadrinho, aqui, ó. Aqui, ó. Fluxo sanguíneo aumenta, vasodilatação, permeabilidade vascular, ocorre o quê? Rubor e calor por um aumento do fluxo sanguíneo, por uma vasodilatação. Esse aumento do fluxo sanguíneo, ele vai desencadear uma exudação de fluido, vai se desencadear o exudato, o aumento de líquido, que esse aumento de líquido vai ocasionar o edema. Com o aumento de líquido, vai ter uma compressão das terminações nervosas. Olha que tabelinha simples que ficou aqui para vocês, ó. Tem uma compressão das terminações nervosas, comprimiu o nervo, comprimiu a terminação nervosa. Consequentemente, o sistema nervoso gera o quê? A dor. E com essa compressão, das terminações nervosas, vai migrar para o local inflamado os leucócitos para fazer o quê? Fazer a defesa, fazer o ataque ao agente inflamatório que está causando aquele problema. Só que esses leucócitos vai fazer o quê? Vai tentar fazer uma reparação, vai fazer o quê? Um granuloma, vai fazer grânulos, né? Com isso, ocorre o quê? A perda da função por causa que está ocasionando a dor. Então, tá aí, ó. Aumenta o fluxo sanguíneo, vasodilatação causa o rubor e o calor. Esse aumento do fluxo sanguíneo promove uma exudação do fluido, aumenta o líquido no local, dá o edema, dá o inchaço.
Com isso, esse inchaço dá uma compressão das terminações nervosas que ocasiona a dor. Essa dor promove o quê? Promove o quê? A perda da função. Entenderam? Tudo bem? Sim. Alguma dúvida? Então, nós vamos parar por aqui. Semana que vem, na sexta-feira, a gente continua com células envolvidas no processo inflamatório. Tá aqui, ó, começa com o macrófago, né? Aí tem a parte dos órgãos, tudo direitinho. Então, até a semana que vem. Pessoal do primeiro semestre que está aí comigo, até terça. Professor, Oi, pois não. hoje é a minha primeira aula com você, né? Depois de várias aulas, eu consegui entrar com você. Você mandou a matéria nesse grupo da caverna, né? Eu mandei no grupo que para mim tá assim, Enfermagem Anguera, deve ser o grupo do primeiro semestre. No caso, quem é do terceiro, acessa em qual grupo? Então, aí você vê em qual que você quer ficar. Se quer ficar com o grupo da enfermagem ou com o grupo da farmácia, você escolhe um dos grupos e participa do grupo. Vê qual que é o mais inviável para você, o mais assim, fácil para você acessar. Qual que você prefere? Para eu acessar um desses grupos, eu vou aonde? Você põe o seu número de celular e passa para o representante para ele incluir você no grupo. Você sabe quem é o representante? É o representante que é o organizador, ele que criou o grupo, né? Sim, então, você sabe quem é o aluno? No caso da farmácia, é a Tatiane. E da enfermagem, eu acredito que é a Cris. Eu sou representante do segundo semestre de farmácia. Então, você pode passar para ela. Aí ela inclui você no grupo da farmácia. Ah, mas eu sou da enfermagem. Ah, tudo bem, não tem problema. Ou você pede para o pessoal da enfermagem te incluir. Eu não sei quem que é a representante aí da farmácia, da enfermagem, que é o primeiro semestre. Entendi. Entendeu? Eu não consigo te incluir, porque eu não sou o administrador do grupo. Ah, então eu posso entrar no da Tatiane, porque é a mesma matéria, né? Sim, a mesma matéria. Vocês vão ter o semestre todo com a mesma matéria. Só que a matéria de terça, você é primeiro semestre? Não, terceiro. Ah, tá. Então você não tem aula de terça-feira comigo da sistema nervoso e cardiorrespiratório? Não, eu só tenho aula com você de sexta-feira. Então você pode entrar com a Tati. Não tem problema, porque a matéria é a mesma. Ah, ok. Tudo bem? Tudo bem, professor. Pessoal, mais alguma dúvida? Obrigada. Opa, eu que agradeço. Não? Então, assim, bom final de semana para vocês. Até a semana que vem. Pessoal, do primeiro até terça. Obrigada. Tchau, professora. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Até a semana que vem. Bom fim de semana, professor. Obrigada. Obrigado, valeu para vocês também. Aproveitem. Tchau, aproveitem o sol, hein? Que vai estar sol.